Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo a essa aula e hoje eu vou fazer uma aulinha aqui sobre a história do jornalismo. É só um breve relato da história desse jornalismo, né? E vou começar aqui, eu estou aqui na página do Wikipedia em inglês, porque na de português é uma tradução dessa página aqui. E eu vou só traduzir e vou fazer uma leitura aqui enquanto eu fico com essa página aí. Depois eu vou trocando e mostrando os principais acontecimentos dentro do fotojornalismo. O fotojornalismo é uma forma particular de jornalismo e é coletar, editar e apresentar um material noticioso para publicação, onde as imagens contam uma história. O fotojornalismo se distingue das outras áreas da fotografia como a fotografia documental, social, do cotidiano e de celebridades, porque deve-se cumprir com uma norma de ética rígida que exige que o trabalho seja honesto e imparcial. O tempo. As imagens representam um registro de eventos naturais ou políticos dentro de uma época. A objetividade. As situações mostradas nas fotografias são representações precisas dos eventos, tanto no conteúdo como no humor. A narrativa. As imagens são combinadas com outros elementos da notícia para fazer uma relação com o leitor, o espectador, num nível cultural. Como o escritor, o fotojornalista é um repórter. Ele ou ela tem que tomar decisões rápidas e ter sempre o equipamento na mão, e muitas vezes ficar exposto a perigos como ataques físicos, chuva, multidões, entre outras. A prática da ilustração da notícia com fotografias só foi possível depois de algumas inovações da imprensa e da fotografia. Isso aconteceu entre 1880 e 1897. Muitos eventos já eram fotografados e eram feitas cópias gravadas em estilogravuras para impressão em jornais. Em 1847, um fotógrafo desconhecido fez daguerreótipos dos soldados americanos em Sátilo, no México, e foi na guerra entre o México e os Estados Unidos. Somente algumas dessas fotografias é que sobreviveram ao tempo, e o resto acabou perdido aqui ou destruído. O primeiro fotojornalista conhecido foi esse Karol Szatmary, que é esse nome dele aqui, e ele era um pintor, litógrafo e fotógrafo romeno que fez fotos da Guerra da Crimeia entre a Rússia e o Império Otomano entre 1853 e 1856. E também só algumas dessas fotos sobreviveram. Foi com o lançamento comercial da Leica 35mm, a Leica 1 aqui, em 1925, e os primeiros flashes de bulbo entre 1927 e 1930, que os elementos fotográficos se encaixaram para começar uma idade de ouro no fotojornalismo. Como a câmera diminuiu o tamanho, ficou muito mais fácil de se estar em todos os locais sem ter que carregar um equipamento muito grande, né? E é bom notar que isso aqui é uma câmera compacta e na época era muito compacta ainda. Entre 1930 e 1960, ficou conhecido como a Era de Ouro do fotojornalismo. Muitas revistas como a Picture Post, Paris Match, Arbeiter, Illustrierte Zeitung, Life, Look, Sports Illustrated e vários jornais. Todos conseguiram aumentar o seu prestígio e o número de leitores graças ao uso das fotografias e de fotógrafos como Robert Capa, esse outro aqui, Romano Cagnoni, Alfred Eisenstadt, que todos são excelentes fotógrafos, né? Margaret Bourke-White, que nós já vimos falado antes também, e
esse outro também aqui, W. Eugene Smith. Esses são os principais fotógrafos, assim, os principais fotojornalistas, e os que conseguiram fazer com que o fotojornalismo virasse arte também, né, e fosse colocado dentro de galerias de arte. Alguns dizem que o Henri Cartier-Bresson é o pai do fotojornalismo moderno, mas isso é discutível e algumas pessoas também podem não concordar com isso. Cartier-Bresson aqui também era um dos melhores fotógrafos jornalistas que tivemos, né? Esse foi um soldado, Tony Vaccaro, também é conhecido como um dos fotógrafos preeminentes da Segunda Guerra Mundial. Suas fotos foram feitas com uma câmera Argus C3 bem simples, e ele também conseguiu fotos maravilhosas, assim, maravilhosas, mostrando os horrores da guerra, né? E a era de ouro do fotojornalismo teve um declínio a partir dos anos 70, assim, que começaram a fechar as revistas Life, e entre outras revistas foram fechando, e começou a diminuir o uso desse tipo de fotojornalismo. Mesmo assim, essas revistas ensinaram muito sobre o fotojornalismo, muito sobre como fazer ensaios fotográficos, e também para nós vermos, assim, o poder que a imagem estática tem sobre a população. A partir de 1947 foi criada a agência Magnum, e começou com o Robert Capa, com o David Seymour, que também é outro fotógrafo fotojornalista, Henri Cartier-Bresson, que nós já vimos, com George Roger, e esse William Van de Vert. Todos eles foram os cofundadores da agência Magnum, que é uma das maiores agências e uma das mais lendárias que existiu até hoje, né? Foram eles que colocaram essas imagens fotojornalísticas, assim, dentro desse contexto do nosso dia a dia. Eles conseguiram fazer a história, eles relataram a história através das fotografias deles. Então todo esse passado da Segunda Guerra Mundial é contado através dessas imagens deles. De acordo com Cartier-Bresson, a Magnum é uma comunidade de pensamentos, uma qualidade humana compartilhada, uma curiosidade sobre o que está acontecendo pelo mundo, respeito pelo que está ocorrendo, e um desejo de transcrever isso visualmente. Essas são palavras do Henri Cartier-Bresson para definir a agência Magnum, qual é a linha de pensamento deles. Depois disso, com o tempo, vem a Sigma, e depois vem a Gama. Em 89 vem a Corbis, que são agências gigantes também. Em 1993 abre a Getty Images também, que é uma agência muito grande de comercialização de fotografias, e elas dominam o mercado hoje em dia. O impacto das novas tecnologias no fotojornalismo, desde 1960, vem ajudando bastante aos fotojornalistas, né? A introdução dos motor drives nessas câmeras, flashes eletrônicos, autofocos, lentes zoom, facilitaram muito a vida dos fotojornalistas. E com a entrada das câmeras digitais, facilitou ainda mais, porque cortou todo o processo químico da revelação e encurtou em muito o tempo do processo todo fotográfico. Há apenas 15 anos atrás era necessário quase 30 minutos para escanear e transmitir uma imagem até a redação. Hoje em dia, com a câmera digital e celular, esse processo leva menos de um minuto para mandar uma foto de alta resolução. Celulares com câmeras e transmissores portáteis via satélite aumentaram ainda mais o alcance do fotojornalista para transmitir imagens de qualquer ponto do planeta. Assim, praticamente qualquer lugar do planeta é possível mandar uma fotografia em poucos minutos. Hoje em dia existe o jornalista cidadão,
e o uso dessas fotografias que o cidadão tira durante o dia dele, quando ele vê algum acontecimento durante o dia a dia dele. Os jornais têm usado bastante esse tipo de fotografia também, porque o cidadão está sempre na rua e às vezes está com a câmera, o celular na mão e acaba registrando um acontecimento que um fotógrafo profissional não estaria ali no momento, né? Porque não teria como chegar naquele instante ali. Então, a maioria dos sites de notícia, muitos dos jornais tem usado esse tipo de fotografia que o cidadão comum tem feito e mostrado para os jornais, né? Eles acabam comprando essa fotografia. A era do cidadão jornalista e o conhecimento da notícia pelos cidadãos, né, contribuíram para a arte do fotojornalismo. Paul Levinson atribui essa mudança à câmera Kodak, a primeira câmera barata e fácil de se usar, e que colocou um pedaço da realidade visual ao alcance de todos que quisessem. Então, esse tipo de câmera Kodak, essa caixona dele e aquelas mais modernas, ajudou muito a popularizar a fotografia, e é o que está acontecendo de novo com essas câmeras portáteis e digitais. Ela está ficando cada vez mais fácil de se fotografar. Com o nascimento da internet, houve uma explosão na criação de blogs, de podcasts, notícias online, independentes. E pela primeira vez na nossa história que a notícia está sendo o mais democrático possível ali, né, dentro de uma possibilidade real, talvez. Nisso tudo, assim, no fotojornalismo, no final de tudo, é o conteúdo que continua sendo o elemento principal do fotojornalismo e da fotografia também. O fotojornalismo principalmente porque ele precisa contar uma história, e essa história precisa estar clara em poucas fotografias, e essa é a parte que não é tão fácil de se fazer, mas é bem tranquilo de se aprender a fazer isso, e com o treino a gente consegue desenvolver essa nossa capacidade de transmitir uma mensagem. Então é isso aí, pessoal. Essa aula foi curtinha mesmo e é só um breve relato. Isso é importante que vocês pesquisem também e vejam esses fotógrafos e outros fotojornalistas importantes, para que a gente consiga entender a imagem deles e consiga tentar transmitir dentro das nossas imagens assim a essência da notícia ali, a essência do acontecimento. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Não esqueça de clicar no gostei, comente e favorite também, e faça aquela pesquisa de preços dos nossos patrocinadores também. Muito obrigado e até a próxima aula.